Colega médico, olá colega médica, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Nós tivemos o lançamento do nosso projeto, nosso programa que incentiva aí os colegas médicos a ter uma melhor formação na área de finanças. Nós está interligando profissional, vida familiar, a nossa aposentadoria, quando a gente está com um pouco menos de energia lá no futuro para trabalhar, quais as nossas decisões, as decisões que a gente vai tomar durante a nossa profissão, ela permeia também um dos indicadores, está levando também a algum tipo de distúrbio na parte de saúde mental e doenças psiquiátricas do médico. Então, a gente decidiu auxiliar o colega nessas decisões, porque não é muito abordado nas faculdades e nem nos primeiros anos de profissão. Vale lembrar, hoje em Goiás, temos mais ou menos aí, nessa data agora, esse vídeo está sendo gravado aqui em abril de 2026, temos cerca aí de 25 mil médicos ativos, sendo que quase 60%, já 60% dos colegas em atividade têm até 40 anos de idade. Então, esse programa que o CREMEG vai fazer, ou vai começar, está iniciando esses trabalhos em 2026, visa auxiliar o colega nessa área. E alguns médicos me perguntaram lá no dia do lançamento do projeto, né, com o Dr. Montandon, que falou um pouco sobre as finanças, né, é, qual que é a base, por que que nós pensamos nisso? Então, a gente elaborou uma apresentação rápida aqui para que você possa ir, junto com a gente, fazer essa reflexão também. Ficar de olho nas redes sociais nossas aqui do CREMEC, porque mais informações e mais aulas e palestras e aconselhamentos vão ocorrer durante os próximos anos aí. Então, para falar sobre situação, ou se falar sobre educação financeira, ou na nossa ideia de falar sobre cultura financeira na medicina, nós temos que entender qual que é o cenário da medicina hoje. O cenário da medicina hoje é que as expectativas das novas gerações de médicos, elas são diferentes da realidade encontrada quando começa a sua vida profissional. Então, nós vamos fazer essa análise a partir de agora. Meu nome é Rafael Martinez, sou presidente atualmente do CREMEGO. Vou falar um pouquinho com você sobre essa reflexão, tanto que os conselheiros fizeram para a gente elaborar um projeto tão interessante, que é a, a saúde financeira também, a educação financeira e a cultura financeira na medicina. Bom, a vamos falar sobre 4 pilares básicos: contraste geracional, as expectativas não atendidas, o fator financeiro e o que isso. O que é o contraste geracional? Existe, então, a medicina, a gente acredita que hoje, em atividade em Goiás, desses 25 mil médicos, mais ou menos de 4 a 5 gerações de médicos, formados em épocas diferentes, tinham expectativas diferentes e encontraram realidades diferentes. Nesse momento, a medicina tem passado, não só em Goiás, mas no Brasil todo, por uma mudança. E nós, nesse momento, estamos dentro dessa mudança, que é a questão do aumento da questão do número de médicos, foram instaladas aí diversas faculdades de medicina pelo país, não pelo fator técnico, mas pelo fator econômico, mas houve uma expansão de vagas e uma expansão de profissionais, que acarretou, então, uma mudança eh, na medicina, como a gente via a medicina nas outras gerações. Então, baseado nessa premissa, nós vamos focar principalmente aqui, o que acontece de 2010 para frente, 2020 para frente, quando se forma, tem uma expectativa. E essa expectativa não é atingida com as promessas que a medicina ou que a família tinha, ou com a ideia que o aluno tinha lá quando fez o vestibular, quando entrou pelo Enem, etc., quando ele entra no mercado de trabalho. E a situação financeira é um fio condutor de algum desses problemas. Então vamos lá. Existe uma promessa, as gerações mais recentes, elas chegam na profissão, é um choque de realidade. Por quê? Porque os pais, e até essa geração, quando era menor, viam uma medicina das outras gerações de uma maneira que era certeza que ia ter um trabalho, era certeza que ia ter uma boa remuneração, era certeza que ia ter um respaldo social, um respeito social. Isso, então, com o tempo, eh, não se transformou numa realidade. Então, essa ruptura entre o que foi prometido, ou o que foi idealizado, ou o que foi sonhado,
com a realidade é um fator de ancoragem para a nossa apresentação, de hoje. Vamos começar pelo contraste geracional, que é essa descontinuidade entre o que prometeram e o que encontraram. Então, lembra que eu falei sobre a questão geracional? Alguns médicos de outras gerações, os médicos mais jovens. Status social. O respeito era automático, a imagem da sociedade, a família era reforçada. Hoje, as demandas sociais foram amplificadas, críticas públicas constantes e uma desconfiança social. Existia, então, também, em relação às outras gerações, uma independência financeira e remuneração garantida logo se formava. Hoje, o que há é um aumento de números de vínculos precários, honorários médicos corrompidos, comprometidos, necessidade maior ainda de múltiplos empregos do que no passado. Autonomia clínica. As outras gerações mais do passado, tinham uma liberdade de decisão e gestão do próprio tempo. Hoje há uma pressão administrativa, cobrança de produtividade, excesso de processo e excesso de ingerências ou pressões administrativas. Então, essa a realidade do médico hoje fala em mais ou menos nessas 4 pilares aí. A instabilidade financeira, múltiplos vínculos precários, múltiplos empregos e a independência profissional virou um pouco de ficção. Ao mesmo tempo, existe uma pressão administrativa de pacientes, porque existe formulários, processos, cobrança de produtividade. A medicina que aprendeu na faculdade não é que é a praticada. As redes sociais, processos judiciais, agressões, invasão da autonomia. Então, o médico virou um alvo da sociedade, um alvo da gestão, das mazelas que acontecem na saúde pública, privada, nos planos de saúde, a culpa é do médico. Na realidade, a maioria das vezes, a culpa é da gestão do processo. E ansiedade, depressão, burnout, ideação suicida cresceram exponencialmente nos médicos jovens, principalmente em mulheres jovens. Então, essa parte da saúde mental, o CREMEG já tem um programa próprio, que é o Cuidar de Quem Cuida. Você está vendo esse vídeo depois do dia 14 de abril, ele já está em vigência. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 14 de abril, é o dia da nossa inauguração desse projeto. Fique atento nas redes sociais e participe lá do lançamento. Então, vamos dividir em duas partes. Autonomia profissional. O que a geração ansiava? Ansiava por decidir quando e onde trabalhar. O que encontrou? Protocolos, vigilância constante, pacientes já com diagnósticos pré-fixados pela inteligência artificial, pelo Google, algoritmos, reconhecimento social. O que esperava? Esperava aí, respeito automático, posição de destaque. Encontrou uma desconfiança da sociedade, crítica pública, comparações. O que esperava na parte financeira? Esperavam que a formação garantiria a segurança financeira. Mas o que encontramos é dívidas provenientes da faculdade, salários que não acompanham a inflação, impossibilidade do planejamento futuro. Então, essa desconexão entre a expectativa criada pela família e pelo estudante lá na medicina e a realidade que ele chega é um choque de existência, choque geracional, que afeta não apenas a carreira, mas também a identidade do médico. A segunda parte, equilíbrio vida e trabalho. O que você esperava? Esperava, então, formou em medicina? A profissão é desafiadora, mas tem um espaço para uma vida pessoal normal. Encontra jornadas excessivas, plantões mal remunerados, burnout normatizado. A sociedade normatizou e a medicina está se normatizando essa questão de que tem que ser sacrificante mesmo, a gente tem que mudar isso. E o propósito? O que se espera? Fazer a diferença, salvar vidas, ser o arquétipo aí do herói. Encontra um sistema que não valoriza o cuidado. Tem métricas que medem tudo, produção e não a qualidade, sempre a quantidade. Então isso faz com que ocorra uma certa desilusão nesses ciclos mais formação mais recente, porque a qualidade do atendimento não é adequada, não existe uma retenção profissional e a saúde mental está muito em desequilíbrio. Fator financeiro, então, entrando nessa ideia de que por que eu estou fazendo essa apresentação para vocês. Aqui é só um apanhado que a gente fez aí ao longo dos últimos anos para chegar no projeto Cultura Financeira. Ó, burnout financeiro,
dívidas e custos de vida levam o brasileiro ao esgotamento. Sem educação financeira, médicos perdem aí muito na sua carreira. A consequência da falta de conhecimento financeiro, as decisões de empréstimos são ruins. O início tardio de poupança e investimento, vulnerabilidade predatórias financeiras, o estresse financeiro crônico que alimenta burnout em situação pessoal. Então, todos os trabalhos levantados por nós mostram a importância da educação financeira para médicos. É o melhor momento para obter o conhecimento crítico da tomada de decisão é com a educação financeira. Ó, burnout, olvidamento, os reflexos financeiros na crise mental dos médicos, o ciclo, o ciclo médico, financeiro do médico, né? Trabalham sem nenhum planejamento financeiro a longo prazo, tentam manter um alto padrão, endividam-se progressivamente. A princípio, conseguem manter um fluxo de caixa positivo, depois eles começam a pegar mais plantões para manter mais status de vida, e aí começa o desequilíbrio. Surge a sensação de segurança financeira, insegurança, né? Mantém-se o endividamento. Com poucos anos, o médico começa a ter menos tempo, menos trabalho e enfrenta, e além da rotina exaustiva, uma menor remuneração. Por fim, adoece. Tem uma diminuição de ritmo ocupacional, reduz renda, e aí vai ter um ciclo vicioso dessa questão financeira. E o mais importante que nós vimos aí na, na, nesse levantamento é esse termo em inglês chamado lifestyle creep. É cada remuneração um pouco mais que o médico ganha, ele se endivida e gera um padrão de vida maior do que é, gera um padrão de vida maior do que aquela remuneração. Então, é um ciclo de endividamento ou de decisões ruins. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre esse paradoxo aí perverso. Esse paradoxo perverso. A situação financeira é o fio que pode puxar todas as outras. Então, a perda de autonomia, o médico endividado não pode recusar um vínculo ruim, perdendo a capacidade de escolha. Ao mesmo tempo, não pode se afastar para cuidar da saúde mental. Precisa trabalhar constantemente para pagar alguma dívida ou alguma faixa de renda que ele criou. Existe uma possibilidade de planejamento, porque vive só agora. Preciso ganhar agora, sem uma capacidade de construir uma reserva de emergência e planejar um futuro com menos vínculos ou vínculos melhores que existe por trás aí numa renda passiva. E ciclos de exaustão. Fica preso em ciclos de exaustão sem a perspectiva de melhora, alimentando então aí os sintomas de saúde mental, burnout, ansiedade, depressão e até ideias de ação suicida. Então, quanto mais precisa de estabilidade, menos consegue conquistá-la. Existe uma instabilidade financeira que cria um vínculo que se autoalimenta. Já falei isso aqui algumas vezes. Então, qual que é essa engrenagem da exaustão desse paradoxo perverso? Existe o endividamento inicial, aceita vínculos precários, perda de autonomia de tempo, a saúde mental entra em crise, incapacidade de endividamento, de planejamento, mais endividamento, mais aceitação de vínculo e essa roda vai girando. Então, quanto mais o médico jovem precisa de estabilidade, menos ele consegue conquistar por conta das pressões financeiras que ele mesmo às vezes está criando ou a que ele já vem para poder pagar desde a faculdade aí. E finalizando, por que que o Cremego, por que então o Cremego está fazendo um programa específico para a cultura financeira do médico? Ah, porque reconectar o médico, principalmente o jovem, com a ideia da profissão ainda vale a pena. Então vamos lá. Qual que é o desafio não operacional? O desafio ele não é operacional, ele é existencial. Por quê? Nós precisamos estruturar uma educação financeira, com as palestras, com um programa contínuo, para dar ao médico possibilidade de planejamento financeiro, investimento, construção de patrimônio e gestão de dívida. Ao mesmo tempo, isso vai lá na saúde mental como prioridade. É o nosso projeto Cuidar de Quem Cuida. Programa de apoio ao acolhimento é o nosso Cuidar de Quem Cuida. Normaliza a busca por atendimento psiquiátrico e psicológico. Ele tira esse estigma de que a doença mental não é do médico e oferece um acesso real aí às terapias. A defesa da autonomia. A gente tem feito uma escalada grande da defesa da autonomia no CREMEG. Nós temos a resolução 118, que fala sobre a autonomia.
próprio Código de Ética fala sobre autonomia. Nós temos também atacado o exercício legal da medicina feito por outros profissionais também, é uma questão de autonomia. Temos chegado juntos aos gestores para que eles entendam a questão da autonomia, também é um trabalho do CLEMEG. Então, essa defesa já tem sua continuidade. E reconectar a classe aí, que isso é um problema, é um problema para todos, né? Para que você entenda que medicina é para médico, médico, independente da especialidade, a gente precisa atuar de maneira coletiva. Então, os resumos das ações prioritárias do CREMEG nesse momento. Primeiro, educação financeira, projeto, cultura financeira. Saúde mental, projeto, cuidar de quem cuida. Defesa da autonomia, tudo que nós já falamos em relação às nossas atuações das gestões. Resolução 118, Código de Ética Médica, as nossas representações e reuniões com as autoridades, nossos eventos relacionados à ética. E tentar reconectar a classe, né? Explicando que isso é uma defesa coletiva, que a gente deve agir como uma comunidade médica, independente da especialidade, integrando a classe. Então, o papel do CREMEGO é uma responsabilidade histórica de liderar essa transformação, garantindo que as próximas gerações de atual encontrem a profissão não apenas desafios, mas também propósito, idade, futuro. Então, o futuro da medicina depende de cada um dos médicos, depende do CREMEGO, depende das entidades, depende da defesa da autonomia, preservação da saúde, incluindo a saúde psiquiátrica, e um norte financeiro sólido e seguro. Educação, saúde mental, autonomia e união. A profissão médica está nessa encruzilhada, mas uma ação coordenada e comprometida nós do CREMEGO vamos tentar reverter esse ciclo de desilusão, reconstruir a medicina, onde jovens médicos vejam o valor, o propósito e o futuro. Aqui nós colocamos aqui uma um desenho esquematizando o que nós falamos aqui para vocês. Vou colocar aqui na tela inteira, para que fique mais fácil de visualizar. A, a expectativa e a realidade, né? Filósofo, acho que é Albert Camus que ele fala isso, né? Você cria e o mundo real. Então, a expectativa era que existiria uma segurança financeira, era só se formar. Existiria uma autonomia clínica, era só se formar. Existiria um prestígio da profissão, era só se formar. Esse era o cenário que muitas gerações de anos 90, começo dos anos 2000, 80, 70 e 60 encontravam. Estabilidade e garantia, respeito automático, autonomia e independência. E o que a gente encontra a partir, então, de 2010 para frente, 2020 para frente, é a essa instabilidade, porque a gente está nesse momento, nós estamos aqui, nós estamos nesse momento de transformação da medicina. Ainda não chegamos ao que a medicina se tornará, mas ela já é diferente do que a medicina que vinha sendo formada há um tempo atrás, né? Então, hoje tem um pouco mais de instabilidade, não existe uma garantia hoje de um vínculo de trabalho, e às vezes os vínculos são precários, necessidade de múltiplos empregos, jornadas exaustivas de carga horária. Então, o cenário pós-2010, às vezes 2018, dívidas, honorários comprometidos, desconfianças públicas e sociais, críticas, pressões administrativas e burnout. Qual que é a estratégia para que a gente, então, consiga juntar, então, os médicos numa unidade, tentar levar e tentar verificar para onde essa mudança está nos levando com mais solidez? Cultura financeira, saúde mental como prioridade, defesa de autonomia como uma questão questionável. Um outro símbolo que a gente quer mostrar aqui para vocês é essa questão da armadilha financeira dentro da medicina. Então, presta atenção nesse infográfico, né? A ausência de planejamento e o endividamento elevam o padrão de vida sem critério, acumulando dívidas progressivas. Isso faz, então, com aumento de plantões, empregos, gera uma sensação enganosa de estabilidade financeira. O limite de tempo e exaustão, que a rotina começa a se tornar insustentável. Quanto mais você precisa, mais trabalho, mais renda extra. Isso faz um declínio da saúde, principalmente da saúde mental. Então, por isso, convido a você, convido a você a ser bem-vindo ao programa do CREMEG de saúde financeira. Chama Cultura Financeira da Medicina. Vamos fazer vários podcasts, aulas, apresentações, publicações, para que tente levar para você a ideia necessária que você precisa criar. Caixa de emergência, criar investimentos para que em um momento da sua vida, em uma outra etapa, quando às vezes
Não existe aquela força mais física. Você esteja no patamar onde tem uma renda, onde tem uma emergência financeira consolidada, um caixa de emergência financeira, uma renda passiva. Você consiga, então, tomar melhores decisões e ter uma segurança. E aí, na outra parte da saúde e da autonomia, a gente está agindo também. Se você acompanhou o vídeo até aqui, não se esqueça de seguir os nossos canais, né? Nossos canais aí do YouTube. YouTube @Cremego e nosso Instagram, por onde a gente faz mostra essas novidades, mostra aí as nossas próximas ações. E aqui também tá aí os telefones do Cremego, da ouvidoria, que é 24 horas, e também da publicidade médica. Bom, pessoal, então espero que tenham entendido um pouco por que que nós, do Cremego, tomamos essa atitude, priorizar esses 4 pilares. A autonomia já está sendo trabalhada pelo Cremeg desde o início da gestão. Agora a gente está pegando a questão financeira e a questão da saúde mental, tentando entender, mostrar ao médico que nós temos que agir em unidade. Todos os médicos, independente da especialidade. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar aqui para nos seguir e ativar as notificações. Obrigado. Cremego, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.